Ok, nós estamos na página 38 da apostila, especificamente no capítulo 7, parte 2. A primeira parte nós estudamos e vimos como quando você morreu com Cristo, você não precisou manter o seu, entre aspas, casamento com a lei. Você não é obrigado a guardar a lei. Você foi liberado da lei. Agora você é casado com Cristo, de forma espiritual, claramente. Então, agora você tem uma outra situação de liberdade. Você está livre mesmo. E é impossível você ser condenado. Agora, capítulo 7 é o segundo de 3 capítulos que estão lidando com a santificação. Quando você estuda a primeira metade, vamos dizer, do livro de Romanos, você vai ver capítulos de 1 a 5 lidando basicamente com a justificação. No geral, eu sei que eu estou simplificando demais, mas é justificação. Aqui, capítulos 6, 7 e 8 é santificação. Santificação. E daí, capítulos 9, 10 e 11, lidando com a dispensação. E depois, capítulos 12 a 16, a aplicação do livro inteiro para as nossas vidas, tá bom? Então não é muito complicado quando você entende dessa forma. Mas chegando aqui, vamos lembrar a diferença entre justificação e santificação. Justificação é quando você é salvo. Santificação é seu crescimento espiritual depois de ser salvo. Justificação é quando você fica livre da penalidade do pecado, e santificação é diariamente crescer na palavra, pecando menos e menos e menos e menos. Justificação é instantânea, santificação é um processo, tá bom? Justificação determina a sua eternidade. Você vai para o céu, está tudo resolvido em Jesus Cristo. Santificação, de uma forma, determina os seus galardões que você vai receber quando você ficar diante de Deus. Nós ficamos já livres da lei, mas agora isso traz uma questão, especialmente para a mente judaica ou para as pessoas que pregam que a salvação é pelas obras, essa dúvida. Mas se a gente, pela salvação, ou seja, essa justificação, ficou, tão livre da lei que nós não precisamos nem voltar para a lei, então como é que o crente vai se santificar? Ele vai simplesmente quebrar todos os mandamentos da lei? Como é que fica isso sem a lei? Isso parece muito errado. Você está dizendo que é para cometer adultério e ir para o bar? O que o senhor está falando, né? O que a Bíblia está falando? Bom, a gente vai procurar entender mais essa ideia aqui em capítulo 7 e também em capítulo 8. Vamos lembrar de algo bem importante. Capítulo 7 é o capítulo triste. Capítulo 8 é o capítulo alegre. Então nós estamos vendo aqui o homem tentando guardar a lei e não consegue. Em capítulo 8, nós vamos ver um caminho melhor, tá bom? Então, Heloísa, por favor, leia para nós Romanos 7, versículos 5 a 8, em voz muito alta. Tudo bem? Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estava nos retidos, para que sirvam em igualdade de espírito e não na velhice da lei. Que diríamos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçais. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, portanto, sem a lei estava morto o pecado. E agora, Rafael, por favor, versículos 9 a
13. E algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento que viveu o pecado, e corri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e porque ele me matou. E por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo. Desculpa. E bom, logo tornou-se eu bom e forte, de modo nenhum, mas o pecado para que se mostraste. Pecado operou em mim, a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Muito bem, muito bem. Vocês estão lendo muito bem aqui. Perfeito. Então, o que nós precisamos reconhecer, enquanto as pessoas ficam querendo cobrar o crente, falar, não, mas você tem que guardar a lei, é que a lei tem alguns, vamos dizer, limites. Não é que a lei não é boa, mas ela ficou bem limitada. Daí, tendo esses limites, precisamos ver o verdadeiro propósito da lei. O porquê Deus deu a lei para Moisés e o povo de Israel. E daí precisamos ver a verdadeira natureza da lei. Agora, em Romanos capítulo 5, versículo 20, nós já vimos como a lei revela o nosso pecado. Como? E a gente faz algo de errado, e a gente lê um mandamento na lei que diz que não pode fazer aquilo, e daí você descobre, não é para fazer isso, né? Revela o nosso pecado. E há quantos mandamentos na lei de Moisés? 613. Então você vê esses mandamentos e você começa a comparar a sua vida com os mandamentos e você chega a essa conclusão. Eu sou pecador condenado. Eu quebro muito mandamento mesmo. A lei não somente revela o pecado, a lei, prestem atenção, provoca o pecado. E esse é o foco aqui em Romanos 7, essa é a segunda parte. Então, em vez de eu ler o que está escrito aqui, vocês podem ler mais tarde, eu vou voltar com vocês para a própria passagem que acabamos de ler, tá bom? Então, note aqui comigo, na página 38, versículo 5 de Romanos 7. Diz aqui, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ok, agora você pode ler isso e querer entender as frases e tudo. Vamos tentar discernir. Quando ele fala aqui, quando estávamos na carne, ele está falando sobre qual fase ou parte das nossas vidas. Ele diz aqui, quando estávamos na carne. Ele está falando sobre o quê? Alguém pode me dizer? Antes de receber Jesus Cristo. Quando ele fala na carne, ele está dizendo somente a carne, somente o corpo dessa morte, como ele fala no fim desse capítulo, sem alguém que entre em nós no momento que recebemos Jesus. Quem entra em nós na hora que alguém recebe Jesus? O Espírito Santo. Então, ele diz aqui, quando estávamos na carne, ou seja, somente seres humanos, pecadores, ímpios, malignos, rebeldes, horríveis, sem o Espírito Santo de Deus, ok? Ele diz aqui, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados. Paixão. Né? Você pense sobre essa palavra, paixão, as paixões do pecado. O que entra na sua cabeça quando você ouve essa frase, as paixões dos pecados? Alguém quer me dar uma ideia? Vontade de pecar. Vontade de pecar. Então, eu estava na carne, certo? E eu tinha desejo de pecar. Agora, note aqui o que ele fala. Paixões dos pecados que são pela... O que ele fala? Pela o quê? Pela lei? Oh, peraí.
Opa! Que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Vocês estão vendo o que está falando aqui? A lei não somente revela nosso pecado, a lei provoca o nosso pecado. A quem alguém falou para você, você não pode, e só por falar que não pode você queria fazer aquilo? Quem admite que você é pecador hoje à noite? Eu me lembro de uma vez, anos e anos atrás, eu era criança, eu, meu irmão e o nosso amigo. E nós estávamos num momento de rebeldia mesmo. Nossa mãe, minha mãe, ela tinha proibido alguma coisa. Agora, eu não sei o que era, não era necessariamente algo pecaminoso, mas ela falou que não pode. E desobedecer o pai ou a mãe é pecado, né? Então ela falou, não pode. Sabe o que a gente estava fazendo quando ela não estava olhando? A gente estava fazendo aquilo. Que a mamãe não estava olhando, ela proibiu, a gente estava fazendo. E daí, não sei porquê, mas chegou um dia e ela falou para nós, agora vocês podem, tá bom? E ela foi embora. E quando ela foi embora, meu amigo, ele virou para mim, ele falou, sabe uma coisa? Agora que sua mãe permitiu, eu não quero fazer mais isso. E eu olhei para ele e falei, nem eu, tipo, perdeu a graça, né? Por não ter mais mandamento contra aquilo. Então, ele fala aqui que o nosso pecado tem paixões por causa da lei. Então, a lei que alguém pode imaginar, não, mas Deus deu a lei para a gente não pecar. Não, ele deu a lei para provocar o nosso pecado, mostrando e revelando como nós somos tão malignos, que a lei que é boa, na verdade, provoca a malignidade dentro de nós. Note que versículo 6. Eu posso até ler a última frase de versículo 5, ele diz, operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Agora, eu vou mencionar um pouco sobre isso no capítulo 8. A palavra morte é um exemplo de algo, deixa eu ver se eu tenho escrito aqui a palavra, um exemplo de polissemia. Polissemia. Eu nunca ouvi essa palavra, eu estava estudando, descobri essa palavra, falei, que boa palavra, né? Polissemia é um termo linguístico que, se você quiser esquecer agora, pode esquecer, não tem problema. Mas eu vou tentar dar a ideia para vocês. Essa palavra polissemia é a ideia de uma palavra usada por um escritor que tem significado ou sentido dependendo do contexto, ok? Então, a palavra morte, quando ele fala morte, você não pode somente pensar quando o corpo biológico para de respirar, tá bom? Às vezes quer dizer isso, às vezes não. Então, você tem que ser diligente e estudioso e prestar atenção. Cada vez que você vê a palavra morte, pode querer dizer uma coisa ou duas coisas, ou aqui uma coisa, ou ali outra coisa. O que nós sabemos é o seguinte, o fim do pecado é sempre a morte. É sempre isso. A morte em si tem um significado. Essa parte eu quero que vocês lembrem. A morte na Bíblia quer dizer a separação. A separação. Vocês conseguem lembrar disso comigo, certo? A separação. Por exemplo, quando o corpo morre, é a sua alma que se separa do seu corpo. Você não está respirando mais, você não tem mais vida. Quando Deus fala da segunda morte, é quando você fica separado de Deus para toda a eternidade no lago de fogo, ele no céu, na glória, e você não. Né? Ou a pessoa não, né? Que vocês são salvos. Amém. Agora, tem outra morte. Eu posso, por exemplo, ter um bom casamento com a minha esposa e eu posso pecar e vai causar uma separação de algo que era bom e agora eu me separei disso por causa do pecado, né? O pecado pode tirar de você, separar você da sua boa saúde, né? Então, morte na Bíblia quer dizer separação de várias formas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que a gente viu isso no fim do capítulo anterior.
Mas a morte pode ser do corpo, pode ser algo da sua vida e pode ser a morte eterna, ou seja, o lago de fogo. Dizendo isso, ele diz aqui, o pecado, as paixões do pecado, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Versículo 6. Mas, agora, temos sido libertados da lei. Amém. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Essas últimas frases de versículo 6, ele fala muito mais sobre elas no próximo capítulo, o capítulo de vitória, o capítulo do Espírito Santo. Aqui ele só fala um pouco, mas a ideia é que agora eu sou salvo, eu fiquei libertado da lei. Eu não dependo da lei, eu não estou procurando manter a lei ou guardar a lei. Não, eu tenho uma transformação em mim. Eu fiquei libertado da lei porque eu morri com Cristo. Amém. Eu não sou mais o Joãozinho pecador, agora eu sou Joãozinho santo. Não porque eu mesmo sou, mas Jesus me fez isso através da justiça dele. Isso que a gente viu em capítulo 3, capítulo 5, etc., capítulo 4, etc. Daí, ele diz aqui, note aqui no fim de versículo 6, para que sirvamos em novidade de espírito. Note a primeira letra, é minúscula. Quando eu fui salvo, o Espírito Santo animou o meu espírito, ressuscitou o meu espírito. Meu espírito estava morto. A Bíblia fala isso em Efésios 2:1. Mas agora eu tenho uma novidade no meu espírito. Eu tenho um desejo, eu tenho uma força, eu tenho um poder que eu não tinha anteriormente para servir a Deus. Em vez de eu servir na velhice da letra. Alguém quer tentar explicar para nós, hoje à noite, o que ele quer dizer aqui quando ele fala não na velhice da letra? Não na velhice da letra. O que vocês acham? Você tem uma ideia? Eu sirvo em espírito agora, novidade de espírito, mas ele fala sobre uma outra opção, algo que não dá, essa velhice da letra. Ele está falando da antiga lei. Ele está falando da lei. Aquela coisa que não dava, velhice da letra, que foi escrito. Aquela palavra rígida, que não dava. Não, agora nós temos um novo espírito em Deus. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Por que ele faz essa pergunta? Porque a lei provoca o pecado. Então, alguém fala, então Paulo, você está falando que a lei provoca o pecado? Então o senhor está falando que a lei é ruim. A lei não é boa. Ele falando de jeito nenhum. Mas olha aqui, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não é interessante isso? A lei fala, não pode. Ele não estava nem cobiçando. Mas daí não pode, agora eu quero saber. Faz-me lembrar, em tempos antigos da internet, vocês vão lembrar disso. Você rolando nas páginas e tudo. Eu me lembro de um botão vermelho piscando assim, e muita página, e dizendo, não aperte. Né? Vocês lembram disso na internet, antigamente, né? Lembra? Enfim. E por que a pessoa colocou aí, não aperte? Para você apertar. Você quer apertar. Então diz não pode, agora você quer. Né? O que é isso? Eu vou porque eu posso. Né? E vem aquela rebeldia dentro de nós. Essa pessoa não pode mandar em mim. Essa pessoa não me conhece. Eu estou na minha casa. E se eu quiser clicar nesse negócio aqui, eu vou clicar. A gente não necessariamente fala tudo isso aqui, tipo, fora da boca, né? Mas no coração. Não existe essa atitude? Existe mesmo. Somos pecadores. Então, ele fala que ele não sabia, mas depois do mandamento, eu vou pecar agora. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento,
operou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Não é interessante isso? Sem a lei estava morto o pecado. Isso não quer dizer que você não peca sem a lei, mas quer dizer que há muita concupiscência provocada pela lei. Deixa-me tentar dar um exemplo que eu observo na minha vida. Quem acha estúpido usar drogas? Levanta a mão. Quem acha ignorante ficar bêbado você é um jovem com 17 anos de idade e você quer ficar bêbado mesmo, tão bêbado que no próximo dia você está vomitando e tudo. Quem acha legal isso ou acha ruim? Quem acha ruim? Quem acha ruim? É ruim, né? Não faz sentido. Agora, você já parou para pensar por que as pessoas fazem isso? Outra coisa que eu não entendo, né? E eu não estou querendo criticar ninguém, me ouçam, entendem muito bem, todos nós somos pecadores. Mas coisas que para mim não fazem sentido, né? Vamos imaginar, eu vou colocar um brinco pequeno aqui na minha orelha, mas daí eu vou colocar algo maior, algo que vai abrindo um buraco aqui, furando minha orelha, e logo eu tenho algo desse tamanho aqui, minha orelha. Eu fico pensando, o cara que tira o negócio vai ter pele assim, aqui. Não é verdade? Eu acho que vai. Eu acho que não volta, né? Não volta. Mas por que uma pessoa faz uma coisa dessa? E uma observação minha, algo que eu já vi, às vezes as pessoas fazem essas coisas para expressar rebeldia. Meus pais mandam e falam que eu não posso fazer isso, eu não posso ir lá, não posso passar tempo com esse povo, mas eu vou usar maconha mesmo. É minha vida, é meu corpo. E a pessoa com essa rebeldia prejudica o próprio corpo dela. Porque é meu corpo. Não, é porque você é rebelde, você tem natureza pecaminosa e você, quando o mandamento vem, sua concupiscência fica provocada e agora você realmente quer pecar, né? Ele não está dizendo aqui que cada pecado nosso foi provocado pelo mandamento. Simplesmente dizendo que a lei é boa, os mandamentos de Deus são bons. Nós não somos bons. E quando vem essas coisas, a gente... Não me fala isso não, né? E daí é difícil, né? Quando você deixa a carne ter essa vitória na sua vida, e o descrente que não tem o Espírito Santo de Deus só pode operar pela carne. Vamos continuar aqui. Versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Note aqui, o pecado me enganou. Me enganou. Cada vez que você peca, ou que eu peco, ficamos enganados. Cada vez. Você pode justificar e falar, não é o melhor caminho, você foi enganado. Cada pecado é uma enganação. E a gente até procura o meio. Quem nunca fez isso? Todo mundo faz isso. Pastor prega algo diretamente da palavra de Deus, dizendo algo errado, é pecado. E nós fazemos o quê? Nós pensamos, não, mas tem que ter um outro jeito. Eu não concordo com isso, eu não quero concordar. Eu vou achar um caminho diferente, né? Ele fala que não pode, mas... Pastor não conhece a minha vida, é isso? Ou como acontecia muito anos atrás na nossa igreja. Ah, mas o pastor americano, ele é de outra cultura, né? Mas ele está pregando a Bíblia. Mas o homem faz isso, ele se engana e ele confunde as coisas. Versículo 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo
justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Marcam, por favor, irmãos, no fim dessa parte 2, as palavras, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Irmãos, qual é o objetivo de Deus com a lei? Ele quer que você e eu reconheçamos que nós não temos meramente pecadinho, é pecadão nas nossas vidas. Extremamente ou excessivamente maligno. Não é interessante como a gente vê o pecado do outro e fala, esse cara é pecador. E a gente vê a nossa vida, não, mas eu não peco tanto, né? E Deus deu a lei para nós, para a gente perceber, não, todos nós cometemos pecado, excessivamente maligno. Nós estamos transbordando com iniquidade. Na hora que você acha que você está fazendo certo, você está fazendo 10 coisas erradas. Na hora que você acha que você é humilde, você está com soberba, né? Na hora que você acha que você está sendo uma bênção, você está fazendo algo por causa do seu ego. Sempre assim. O pecado é sempre assim. E é incrível como alguém pode ser tão carinhoso e bom, mas você aperta os botões certos na vida daquela pessoa é tão calma e mansa, se torna um feroz leão que vai engolir você e vai mostrar violência e raiva contra você. Eu sei que na minha vida eu confesso meu pecado para vocês, irmãos. Eu posso estar aqui de sorriso, mas eu sei, as pessoas podem, tocar certas partes da minha vida. E é uma luta, porque dentro de mim há pecado. E eu vou, mas pastor João, ele não fica irado, ele não fica bravo com as pessoas, ele é muito calmo mesmo. Não, eu mereço um lugar, o lago de fogo. E eu não digo isso só porque eu sou pregador. Eu me conheço. E eu sei que eu mereço. Mas graças ao nosso bondoso Deus, há uma solução para tudo isso. Ele vai começar a mostrar essas coisas para nós em capítulo 8. Mas precisamos ainda ver parte 3. E nós vamos ver parte 3 na próxima lição, hoje à noite.